Que atmosfera incrível, não é? Você pode se assentar e ficar de pé. O Dito Rodrigues, o Negueb, o Felipe, a Adriane, que você acabou de ouvi-la aqui. Esses são nossos pastores aqui em Alphaville e na Vila Olímpia. Olha, você tem pais, Felipe, você tem pais e mães incríveis aqui em São Paulo que você pode desfrutar da inteligência relacional, emocional e espiritual, Thalita, desses homens e dessas mulheres. Obrigada, amigos queridos. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Eu amei esse púlpito porque ele tem escrito nobreza. Os de Brasília não têm escrito isso. Eis que eu tenho contra a galera que fez lá em Brasília. E obrigada a todos vocês, amigos que estão aqui, Lígia, Bruno e amigos, Piero e amigos, Silvana e amigos, a sua mãe, a sua irmã, incríveis ali, queridas, obrigada supermercados. Então, obrigada a todos vocês que estão aqui nessa noite, que viemos aqui para produzir uma atmosfera. Sabe o que eu acredito? Que uma noite como essa, que você está aqui rasgando os céus, que você está aqui adorando, que você está profetizando, que você está chamando à existência, existe uma troca de atmosferas. Porque você tem uma conquista, eu superei e conquistei outras áreas, então é como se nós fizéssemos um banquete espiritual aqui, sabe, um piquenique espiritual, onde eu trago aquilo que eu conquistei, onde você traz aquilo que você conquistou e a gente troca. Então de repente você entrou aqui com uma necessidade e você vai sair com ela suprida, e você fala, ninguém orou sobre isso, ninguém falou sobre isso, mas sabe, alguém aqui conquistou sobre isso. Então o seu cérebro vai ler o cérebro de alguém, o seu espírito vai se conectar com o espírito de alguém e vai encontrar suprimento para você continuar a jornada. Nós estamos exatamente na metade do ano, sabe, um pouquinho depois, e sabe o que acontece? Todo projeto, todo ano, todo casamento, toda empresa tem a curva do U, e de repente a gente está aqui embaixo, onde nós podemos declinar ou acender centelhas para terminar o ano. E uma reunião como essa é uma reunião onde nós acendemos centelhas para terminar o ano. Sabe, você veio aqui para acender centelhas, você veio aqui para dizer, a minha luz não vai ser apagada mediante a pressão, mediante os desafios, mediante o medo, mediante as circunstâncias, a ameaça, a crise financeira, não! A minha centelha vai ser acesa. Sabe quando um acende a vela do outro assim? Nós estamos aqui para isso, um acendendo a vela dos outros, um acendendo a vela dos outros. Você também acende minha vela. Uau, vim aqui com amigos que acendem a minha vela. Eu quero compartilhar algo que está no meu coração com você. Josué, capítulo 1, diz assim, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas Josué, capítulo 1 diz assim, Josué, meu servo Moisés já é morto, agora eu quero que você se disponha, que você passa esse Jordão, tu e esse povo, e que você vá para essa terra que eu estou te dando, e todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, faz assim comigo, só um gesto, pisar a planta dos seus pés, eu estou dando a você como eu prometi a Moisés, ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu também vou ser com você. Eu não vou te deixar e eu não vou te desamparar. Mas eu tenho algo para te pedir, Josué. Seja forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo entrar na terra como eu prometi aos seus pais. Deixa eu te dizer, você está rompendo e indo para um lugar que foi prometido a você, mas você está levando outras pessoas com você. E sabe, eu quis me concentrar nesse texto, eu poderia me concentrar em outros, porque 2 vezes esse episódio de ir à terra prometida aconteceu. E um dos meses que ele aconteceu é exatamente julho/agosto, que para o judeu é o mês Ave. Que eles dizem, uau, esse mês é um mês perigoso, é um mês que se faz escolhas, e que a gente tem que tomar cuidado para não fazer a escolha errada. E antes desse texto de Josué, você pode conferir outro texto que vai dizer, olha, manda os espias, e Moisés, sobre a liderança de Moisés, Moisés manda 12 espias. E os espias voltam com relatórios parecidos, mas com focos diferentes.
Ambos os espias falam, realmente, a terra é incrível. A terra tem, sabe, leite e mel. Olha o tamanho do cacho de uva. Eles trouxeram. Eles comeram do fruto da terra e ainda trouxeram. Ambos concordam que a terra tem gigantes. Todos os 12. Mas 10 deles têm o foco diferente. 10 deles dizem, olha, quando nós olhamos para aqueles gigantes, eles vão nos comer. Mas 2 deles, que é Caleb e Josué, que estão aqui liderando a segunda expedição para a terra prometida, tem outro foco. Eles dizem, nós é que vamos comer os gigantes como se come o pão. E sabe o que eu acredito? Que você que veio da pós-pandemia, você é aquele que vai comer o gigante como se come o pão. Você é aquele que vai entrar na terra prometida e que ainda vai levar pessoas com você. Porque se você vai fazer uma conta aqui, Josué e Caleb é 1 em 1 milhão. Porque 2 milhões de pessoas saíram do Egito para ir em busca da terra prometida. Mas sabe, apenas 2 pessoas daquela geração entraram na terra prometida. Que tal você ser a exceção desse tempo? Que tal você ser a exceção desse tempo? Que tal nunca aconteceu com ninguém, vai acontecer com você pela primeira vez? Eu creio nisso. Sabe, acho que essa é a primeira coisa que eu quero te dizer hoje. Que pode acontecer com você a primeira vez. Sabe por quê? Foi num mês como esse, de julho / agosto, que aquele povo resolveu crer num relatório, que resolveu concentrar-se no medo, que resolveu concentrar-se naquilo que poderia impedi-los de entrar na terra. E sabe, aquela geração inteira morre, não foi por causa dos gigantes que o ameaçaram, foi por causa do medo. Foi porque eles não se dispuseram. Você viu quando eu li no início do capítulo? Moisés é morto e agora eu quero que você se disponha. Se dispor é uma ação. Existem épocas que está tudo bem nós termos a promessa. Mas chega uma hora que eu tenho que me dispor para a promessa acontecer. Existe uma estrada que eu e você temos que construir para a promessa acontecer. E eu quero falar hoje para você sobre pessoas que têm um espírito diferente. E eu acredito que muitos aqui têm um espírito diferente. Você que está nos ouvindo tem um espírito diferente. Porque ter um espírito diferente tem a ver com a minha escolha e com a sua escolha. Não é com a escolha de Deus. É com a minha escolha e com a sua escolha. Porque a vida vai nos trazer relatórios parecidos, mas eu e você que vamos concentrar na parte do relatório que nós queremos, se os gigantes vão nos comer como pão, ou se nós vamos comer os gigantes como pão. E Caleb é o primeiro personagem que eu quero te dizer, que é alguém com espírito diferente. A Bíblia diz em Números que Caleb tinha um espírito diferente, porque por 45 anos, ele guardou no coração dele a mesma força que ele tinha aos 40 anos. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem coisas que não morrem na nossa vida. Tem sonhos e promessas que você teve aos 18 anos, aos 20 anos. E as circunstâncias, a dificuldade, a separação, a traição, a economia, nada fez morrer essa ideia. Nada fez morrer esse moonshot, nada fez morrer esse blueprint, nada fez morrer esse insight que você teve. Você ainda continua acreditando como eu, que nós vamos abrir a primeira igreja em Marte, que vai ser Comunidade das Nações. Tá? Se eu não estiver aqui, você pode ir numa expedição para lá e abrir, mas eu acredito que eu vou estar lá para inaugurar também, entendeu? Vamos junto. Então Caleb guardou por 40 anos uma promessa. Porque quando eles não entraram na terra sob a liderança de Moisés, veio esse tempo aqui que Caleb era o ajudante de Josué. E quando chega em Josué 14, que Josué está distribuindo as terras, e eles já tinham entrado na terra, eles já tinham passado por Jericó, já tinham vencido os 5 reis, os reis do sul e tantas outras guerras. Mas quando chega em Josué 14, Josué diz o seguinte: olha, nós já conquistamos muito e eu gostaria de enviar vocês, cada um para a sua porção. Caleb estava ali ajudando os irmãos a ter a porção dele. Só que quando ele foi a primeira vez na terra, ele falou: tem um monte que leva o meu nome, e é Hebron, aonde existem os gigantes mais terríveis dessa terra, os primos, a família de Golias. Eu quero aquele monte. Você já olhou desde a infância, a adolescência, ou você tem olhado na sua vida adulta um monte que leva o seu nome?
Sabe quando você vai em Hollywood, que está escrito Hollywood lá naquele monte? Sabe, tem um monte com aquelas letras assim, garrafais, escrito o seu nome, que é um lugar onde você vai colocar a planta dos seus pés, e você vai ter por herança. Por que eu li o início desse texto? Porque Deus falou, olha, eu vou te dar essa terra, eu vou te dar o Brasil, mas é aonde você põe a planta do seu pé, ou seja, aonde você caminha intencionalmente, aonde você faz negócios intencionais, aonde você faz eclésia intencional, aonde você faz o seu mercado digital intencional, é que Ele vai te dar por herança. Ele fala, a terra é sua, mas eu quero ver qual é a sua disposição de pisar na terra. E Caleb falou, tudo bem que nós já conquistamos tudo isso, só que eu não pisei no monte que leva o meu nome. Então tudo bem os irmãos irem descansar nas suas heranças, mas eu quero ir para Hebron com o meu time conquistar aquele monte. E é isso que ele faz. E é isso que ele troca aquele nome, que era outro nome, por Hebron, por causa de Caleb. Porque Caleb fala, 45 anos depois eu estou com a mesma força no meu coração. As pessoas de espírito diferente, durante a sequidão, durante o deserto, durante o sol escaldante, durante a pouca água, durante aquela areia escaldante que vem no seu rosto assim, quando você anda por um deserto, durante as queimaduras, durante a solidão, porque deserto é lugar de solidão, eles não deixam a promessa que está no coração deles morrer. Então, sabe, esta é uma noite, como a Adriana estava falando aqui, de nós ligarmos de novo a promessa que Deus te deu aqui na terra, para ela ser ligada nos céus. É uma questão só de escolha. Caleb escolheu por guardar a promessa que aquela terra, a terra de Canaã, era a terra que Deus havia separado para eles. Caleb acreditou que o povo de Israel é um povo que atravessa mar, atravessa rio, atravessa deserto, atravessa desafio. E é para isso que nós cristãos somos chamados, é para isso que você brasileiro é chamado. Eu amo pensar sobre a Finlândia, e tem um livro que fala sobre o capital finlandês, e fala que, olha, na Finlândia, o capital social da Finlândia, por mais que eles vivam guerras, eles dizem, nós somos indestrutíveis. Nós somos indestrutíveis, pode tirar tudo de nós, como Israel, mas sabe, as nossas startups, unicórnio, a nossa empresa, a nossa economia está na nossa mente. E ninguém pode tirar você de você mesmo, a não ser você. Ninguém pode roubar você de você mesmo, a não ser que você abra a porta e permita. E Caleb mesmo vendo, 1.998.000, se eu não fugir da aula de matemática, porque diminuí 2, né? Se eu não fugir da aula de matemática, ele viu 1.998.000 morrer pelo caminho. Mas ele disse, eu não morrerei antes de ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Na terra dos viventes. E ele optou pelo foco no relacionamento com Deus, pelo foco no espírito da força, no espírito do encorajamento. E Josué é outro espírito encorajado, é outro espírito diferente. Só que Josué lidera uma nação. Caleb fala, aquele monte é meu, aquela empresa é minha, aquele lugar na economia é meu, aquele lugar no governo é meu, aquele lugar na política é meu. Mas Josué, ele leva uma nação inteira para o seu destino. Uau, eu acredito que nós temos pessoas aqui assim hoje. Eu acredito que tem pessoas aqui que vão ter o seu monte, que vai levar o seu nome, mas que vai levar que levarão outras pessoas para o seu destino, para ocupar os seus montes. Então imagina você, Josué, treinando aqueles filhos que nasceram no deserto. Era uma nova geração, eles não conheciam nem sobre Egito, nem sobre abundância, eles só conheciam sobre deserto. E às vezes é difícil você treinar alguém com uma mentalidade de escassez, você dizer que tem abundância em algum lugar, se a pessoa desde bebê, a mamadeira dela já era meio escassa. Então desde bebê, não tem, não pode, é difícil. Então às vezes é difícil treinar essas pessoas, mas imagina, eu e você estamos aqui para isso. Eu e você estamos aqui para anunciar
Evangelho é anunciar boas novas. E quando você anuncia as boas novas, você eleva as pessoas. Mas quando você anuncia as más novas, você diminui as pessoas. Então é uma questão de escolha. O que eu e você vamos anunciar para levar as pessoas para cima ou para baixo. Olha sobre a responsabilidade da escolha. É a escolha que nos coloca no sucesso ou é a escolha que nos coloca no insucesso? Não é a economia, não é o quanto de oportunidade você teve no mundo ou o quanto de dinheiro a sua família deixou para você. Mas é uma questão de escolha. E Josué é esse homem que consegue conduzir uma nação toda. E ele não apenas conquistou a parte dele, mas sabe por quê? Porque ele acreditou em uma promessa. As pessoas de espírito diferente, elas guardam uma promessa. Diga comigo, eu vou guardar a minha promessa. Será que você consegue em um segundo pensar numa promessa que Deus te deu? Você consegue em um segundo pensar em uma promessa que Deus fez a você? Uma promessa que Deus fez a você sobre cura, sobre prosperidade, sobre longevidade. Uma promessa que Deus fez a você sobre abundância. Ai, não consigo lembrar. Então você pode procurar qualquer um desses pastores que eu te apresentei no final, e eles vão te mostrar um versículo bíblico que fala sobre isso. Porque quando você abrir a Bíblia sobre a sua necessidade, vai ter uma resposta, vai ter um suprimento. Por quê? Porque a vida de Deus, a vida que Deus tem para mim e para você é a vida abundante. Quem vem para matar, roubar e destruir é outra pessoa, que a gente não quer fazer parceria com ele, tá certo? Então, nós precisamos primeiro ter uma promessa que possamos ligar aqui na terra, que possamos ligar aqui dizendo, olha, eu concordo sobre a minha abundância, e eu vim aqui para te lembrar isso, que aquilo que Deus prometeu, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender do que Ele te prometeu. De repente você pensa, não, eu tenho muitas iniquidades, eu queria que o meu pecado, que a minha falta de foco, que aquilo que eu não consigo fazer, fosse arrebatado ou tirado de mim. Salmos está cheio de palavras, quando Davi está ali se quebrantando e dizendo, Senhor, eu quero corrigir o meu caminho, eu quero fazer de novo. Sabe, esse Deus não é apenas um Deus de segundas oportunidades, terceiras, quartas, quintas, sétimas oportunidades, mas é um Deus que quando você corrige o foco, Ele fala, eu não mudei aquilo que eu pensei a seu respeito. Eu não mudei o seu futuro, só porque você tropeçou. Eu amo o Salmo 37, quando ele fala assim, mesmo que o justo caia, mesmo que o justo tropece, eu vou estar ali para levantá-lo. Então, sabe, aquele tropeção na sua vida, aquele erro, aquilo que você fala, uau, eu escrevi uma página desnecessária no livro da minha vida. Deixa eu te dizer, a promessa dele quando você encontra a Bíblia, está aqui para guardar e proteger você. O sangue de Jesus, esse é o papel também do sangue de Jesus. Quem tem espírito diferente é alguém que está pronto para o conflito. Isso foi um grande desafio na minha vida, porque meus amigos então que me conhecem de perto sabem que por mim eu não viveria em conflitos, por mim eu fugiria, né, dito, e me esconderia em algum lugar, mas sabe, a minha vida mudou o dia que eu entendi que eu preciso estar pronta para o conflito. Sabe por quê? Porque quem guarda a sua herança é o inimigo. Quem está guardando a sua terra prometida, a quem está guardando a sua herança, o seu lugar de ocupação é o inimigo, e ele não quer que você chegue lá. Então deixa eu te dizer, não tem como acessar a promessa se nós não temos disposição para a batalha. E você vai batalhar primeiro espiritualmente, não é contra as pessoas, mas você vai denunciar os espíritos ilegítimos que estão no lugar que é seu. Talvez você perdeu todo o seu patrimônio, então tem alguém ilegítimo com aquilo que era seu. Então você vai dizer, Senhor, olha, eu sou dizimista e ofertante, e o devorador não tem direito de levar aquilo que é meu. E essa noite, se você não é dizimista e ofertante, você vai poder fazer esse pacto com Deus já já. Mas sabe por quê? Eu não posso permitir que aquilo que Deus destinou ao meu CPF e ao meu CNPJ esteja na mão de outras pessoas. Deus disse que todo mundo veio a essa terra com uma herança, está lá no livro de Efésios. Você e eu já fomos abençoados. Nós só precisamos recolher as bênçãos pelo caminho. E quanto mais eu ando, mais suprimento vai vir para mim e para você.
Só que tem lugares que o suprimento está guardado, enjaulado, tem grades, tem cadeados. E eu e você temos que ter a disposição para quebrar essas cadeias. E a gente quebra como? Jejuando, orando, profetizando, louvando como você estava aqui. Sabe, quando você está num momento como esse, criando atmosferas, anjos são liberados a seu favor. Pode ser que você chegue na sua casa e o seu saldo bancário seja outro. Pode ser que você chegue na sua casa e aquele parente seu envie uma mensagem te pedindo perdão. E aquela pessoa fala, olha, você está liberado daquela dívida. Sabe por quê? Quando você está aqui transcendendo, adorando a Deus, quando você está aqui profetizando, os céus estão se movendo a seu favor. Existe um universo trabalhando para você quando você está adorando ao Rei do Universo. Quando você está aqui comungando com Ele, Ele fala, olha, que tal, anjo, que tal mundo espiritual você ir ali e fazer isso pelo meu filho e pela minha filha? Então, sabe, os seus inimigos precisam ser despejados dos lugares que são seus. Você precisa mandar uma ordem de despejo. E nós vamos orar por isso hoje. E você vai falar, esse lugar é meu. Eu pisei a planta do meu pé. Eu gastei o suor do meu trabalho, do meu corpo. Eu gastei o dinheiro que recebi. Então, sabe, esta é a minha herança. Sabe, esta é uma noite para nós nos aproximarmos de Deus, porque nós já o adoramos. Nós já nos limpamos, nós já nos imergimos. Então, essa é uma noite para nós fazermos decretos e dizer nenhuma unha vai ficar para o Egito. Nenhuma unha vai ficar para o passado. Se o passado está nos prendendo, não. Ele vai ter que soltar as cadeias. Agora, se existem pessoas te acusando, você vai dizer, olha, continue aí com o seu discurso, porque eu estou indo. Sabe, tem uma palavra que eu amo. E ainda mais que ela fala da data do meu aniversário. Está em Êxodo 14:14. Deus está dizendo assim para Moisés, Moisés, você libertou o povo? Porque às vezes você é liberto de uma situação, mas vem um monte de gente atrás acusando, falando, lembra do que você fez no verão passado? Lembra do que você fez nas férias passadas? Lembra do que você fez no agosto passado? Então sabe o que Deus diz para Moisés? Olha para frente e abre o mar. Deixa quem está atrás comigo. Olha para frente e abre o mar. Deixa quem está atrás comigo. Olha para frente e abre o mar. Deixa quem está reivindicando. Quem gosta de passado é o inimigo, sabe? Mas Deus está de olho no futuro, que você vai viver e que você vai escrever. A Bíblia diz que você precisa resistir ao diabo. E resistir é se colocar contra ele, é se opor, é ser firme. Se resistir a alguma coisa é não desistir até que aconteça, é ser implacável. E eu amo a definição sobre não resistir, que é mantenha sua autoridade em integridade. Nada mais vai resistir o inimigo do que a sua integridade, do que a sua motivação. Eu amo quando a palavra diz em Provérbios, do coração fluem as fontes da vida. Mas Mateus, Jesus vai dizer, do coração também flui aquilo que contamina o homem. Como assim? Então existem duas fontes? Não, a minha fonte pode estar contaminada. O que estraga o homem não é o que vem de fora, é o que flui de dentro. Então o que nós precisamos em momentos como esse é limpar o coração, é ser íntegro. Sabe o que significa a palavra íntegro? Inteiro. Sem inclinações erradas, sem motivações erradas, sem querer dar um jeitinho brasileiro, sem querer ser politicamente correto, mas não, eu estou aqui numa missão e eu vou cumprir a missão. Eu estou aqui no mandato, eu estou aqui levando o meu nome e o nome de Deus para emplacar uma obra nesse país, em Alphaville e em São Paulo. Então o que mais resiste o inimigo é a nossa integridade, é manter os nossos valores. E sabe, para manter os valores nós precisamos fazer ações. Não, acreditar não é o suficiente, nós precisamos fazer boas obras. Eu ainda amo o Salmo 37, quando diz, olha, alimenta-te da verdade e faça boas obras. O Salmo 37 é um duelo entre o ímpio e o íntegro. Você pode ler depois de dever de casa. Entre o ímpio e o íntegro. E ele fala, sabe como o íntegro vai vencer? Alimentando da verdade e fazendo boas obras. Apesar da pressão, apesar do desafio, apesar da tentação, apesar da
proposta. Uau, isso é fantástico, porque Deus encontrou um caminho que nós poderíamos andar seguros, onde nós poderíamos resistir o inimigo e onde nós poderíamos pegar a nossa herança de volta. E é incrível, quando você vai ler Josué 1, ele vai dizer o seguinte: olha, por 7 vezes a terra é sua, mas por 4 vezes ele vai dizer, você precisa ser forte, você precisa se dispor, você precisa ser corajoso. Então eu vim aqui para dizer a você, Caleb, Josué, ser forte, ser corajoso. Tem um monte que leva o seu nome. Talvez eu e você não sabemos como chegar nesse monte, mas a Adriane também orou aqui. Pede ao Pai, bate que Ele virá, bate na porta que Ele vai te atender. Então peça uma instrução. Você sabe qual é a nossa dificuldade? É que às vezes nós queremos entender como nós vamos chegar lá totalmente. Eu também gostaria, eu estava conversando com um amigo agora e pensando sobre isso. Mas às vezes Deus nos dá só a próxima instrução. Sabe, Deus deu a próxima instrução sobre Jericó. Ele não disse como Jericó iria cair. Ele falou, olha, eu quero que... Foi o primeiro desafio do povo ao entrar na terra. Qual é o desafio que você está enfrentando? Qual é a Jericó? Qual é aquilo que é intransponível? Porque ela era a cidade mais fortificada daquela terra. Então ele falou, olha, Deus está te dando uma instrução estranha? Porque para Josué e para aqueles bilhões de pessoas, ele deu uma instrução estranha. Sabe o que ele falou? Por 7 dias, vocês vão cantar com o Negueb, vocês vão cantar com o Guedes, só lembrei, foi Guedes agora. Você vai cantar por 7 vezes ali, você vai dar voltas ali, você vai dar voltas em silêncio. Você só vai cantar no último dia e você vai tocar trombetas por 7 vezes. E é assim que aquelas muralhas vão cair. Eles estavam pensando em armamento pesado, em guerras, em pedras. Eles estavam pensando que precisavam fazer uma grande obra para destruir o inimigo. E talvez eu e você estamos pensando assim. Hoje nós estávamos numa reunião íntima de liderança aqui. E quando o Felipe deu uma palavra, eu falei, uau, quero baixar todas as armas da minha guerra. Eu quero colocar no chão as armas que eu estava preparando para guerrear. Sabe, todas as estratégias humanas. E eu quero fazer isso aqui muito estranho diante do Senhor. E eu pedi que Ele orasse comigo, porque eu estava fazendo uma coisa bem estranha, que não tem nada a ver com vencer guerras no padrão normal. Então qual é a instrução estranha que Deus está te dando? Simples e estranha. Isso pode ser como nós vamos vencer as nossas guerras. Sabe, pode ser a tarefa que nós precisamos, é a tarefa da obediência, de perseverar naquilo que Ele nos enviou, de não parar até chegar. Qual é o dia da vitória? O dia que eu cheguei, o dia que você chegou. Então não tem dia marcado. Depende da minha disposição, depende da minha perseverança, depende da saúde do meu coração. Então, a vida é feita de escolhas. E eu acredito que hoje é esse dia, um dia para se fazer escolhas. Eu quero te contar uma última história que mexe muito comigo, que é a história de Davi e Ziclag, que está lá em 1 Samuel 30, depois você pode conferir. Davi estava, você sabe que Davi foi ungido a rei, e é aquela história toda bonita que se você não conhece, depois você pode pedir para um dos nossos pastores contar, ou você pode ler a Bíblia. Mas ele foi ungido quando ele era adolescente ainda, e ele ficava cantando para expulsar os espíritos ruins de Saul, que era o rei atual. Mas Saul sempre entendeu que ele era um oponente, e Saul ficava pensando, poxa, esse garoto não tem o direito de herdar o trono. Então Saul o perseguia. E a Bíblia diz que Saul o perseguiu por 12 anos, e tem tantas histórias incríveis sobre Davi. Eu amo. Essa história é a minha favorita, e a segunda favorita é que na caverna de Adulão, ele treinou esses homens aqui dessa história. E quem foram as pessoas que Davi treinou enquanto fugia? Talvez você está no deserto, você está fugindo de uma situação, mas enquanto isso dá para fazer as boas obras, enquanto isso dá para treinar pessoas. Enquanto a gente pensa que está fora da posição, dá para treinar pessoas. Então a caverna de Adulão é onde ele treinou quem ninguém queria. Sabe, as pessoas quebradas, as pessoas acusadas, os bandidos. Ele falou, eu vou treinar vocês, eu vou tirar. Sabe, existem pessoas que vê o ruim nos outros, e existem pessoas que vê o diamante nos outros. Então Davi vê o diamante nos assassinos, nos
maltratados, os quebrados, aqueles que ninguém queria. Na sociedade ele viu o diamante. E ele fez desse o exército que o ajudou a expandir Israel. Depois você pode ler a história. Mas aqui em Ziclag, ele tinha construído uma cidade. Na terra dos inimigos. Eu amo isso também. Quando eu e você não ficamos esperando pelo momento que você é dono daquela terra, dono daquela empresa para construir as suas finanças ou para construir o seu casamento, quando você não pede a mão dela em casamento, como o JB diz, porque você está esperando o dia perfeito, chegar aqueles milhares de dólares que você quer para ir para as Ilhas Maldivas ou para algum lugar assim, entendeu? Super diferente, não. Faz isso hoje, faz isso pela fé, aí, dá esse passo de fé. Eu não vou pedir para os solteiros levantarem a mão não, tá bom? Então, olha só, ele treinou aquele pessoal, ali na caverna, e ele fez muitas obras incríveis, e ele estava ali numa terra dos inimigos. Um amigo dele tinha dado para ele, um filisteu amigo dele, tinha dado para ele a cidade de Ziclag. Mas ele saiu para batalhar uma batalha com esse amigo dele, depois as pessoas desconfiaram dele, devolveram ele, os soldados. Só que quando ele chega em Ziclag, não tinha mais Ziclag. Ela estava toda queimada, não tinha suas esposas, porque naquela época era permitido ter mais, nem era permitido, mas eles tinham, né? Esposas, não tinha seus filhos, não tinha bens, também não tinha daqueles homens que ele tinha treinado na caverna de Adulão. Então a Bíblia diz que Davi se angustiou muito. Diz que ele falou, depois de 12 anos fugindo, é isso que me acontece ainda. Depois de 12 anos fugindo, esse é o lucro. Então ele se angustiou, ele chorou. E os amigos dele queriam apedrejá-lo. O pessoal falou, olha Davi, a gente deu nossa vida por você. A gente fez tudo o que você pediu até aqui. E agora, sabe quando os amigos querem te apedrejar? E agora, o que acontece? Nossas esposas, nossos filhos, nossos bens, tudo foi levado embora. E a Bíblia diz que ele entrou num templo como esse. E a palavra é que ele se reanimou no Senhor. Ele se fortaleceu. Ele tornou forte de novo, ele foi persistente, ele pressionou, ele foi duro. Ele restaurou a força. E sabe qual é o significado que eu mais gosto de se reanimou no Senhor? É ele usou a força de alguém emprestada. Hoje é o dia que nós vamos usar a força do Senhor emprestada. Hoje é o dia que nós vamos usar a força do Senhor emprestada para aqueles que levaram a nossa família, ou os nossos bens, ou a nossa missão, ou o nosso propósito, ou a nossa alegria, ou a nossa mente. E a Bíblia diz que ele consultou o Senhor e o Senhor deu a ele uma instrução. Diga uma instrução. A minha oração do coração é que você saia daqui com uma instrução. Rumo ao seu propósito hoje. Rumo à sua missão, rumo àquilo. A primeira instrução. A primeira. Não se preocupe com todo o plano. Mas se preocupe com a primeira. Com o primeiro passo. É sempre o mais difícil, mas se preocupe com o primeiro. E Deus disse a ele, você pode seguir. Você pode perseguir o bando, porque eu vou te dar, e eu vou te dar os despojos. Eu não tenho tempo para te contar toda a história, mas ele vai, persegue o bando, ele acha alguém que o ajuda. Deixa eu te falar, as pessoas que você, talvez e eu, mais desprezamos, é as pessoas que têm a chave para nos entregar os inimigos nas mãos. As pessoas que nós subestimamos, são as pessoas que têm a chave para entregar os inimigos nas mãos, porque foi assim, ele achou um cara deitado lá pela estrada poeirenta, e aquele cara entregou o endereço dos inimigos. E sabe, o seu inimigo, quando ele pensa que triunfou sobre você, ele vai estar sempre fazendo festa, vai ter sempre uma brecha, e Davi chega, saqueia. Mas você sabe o que eu mais gosto? É que ele colocou aqueles inimigos para correr, e que ele teve despojos, mas na volta, isso mexe comigo profundamente. Sabe quando uma passagem mexe profundamente com você? Pensa na sua, que eu vou te contar uma minha agora. Diz assim que quando ele voltou da guerra, ele manda presentes por todos os lugares que ele passou por 12 anos. E tem uma lista enorme, pelo menos de 10 ou 12 lugares. Eu comecei a listar aqui, nem fiz tudo para você, mas fala que ele vai mandar presentes, viu, para Ramote do Negueb. Olha, tem esse nome. Ramote do Negueb, Jatir, Aroé, Sifinote. Ele manda para um monte de lugar, para Betel. Ele vai mandando para o rei de Judá. Ele vai mandando presente por todas as pessoas que o apoiaram no caminho. Gente, isso é uma chave. Ele tem um espírito diferente.
Ele estava no meio de uma guerra. Ele ia ter que reconstruir a cidade dele. Ele ia ter que fazer tudo de novo. E ele manda presentes para todas as pessoas que passaram na jornada dele de 12 anos. E sabe, eu vim aqui com tanta paixão no meu coração para dizer a você que talvez, como Davi, você está lutando a sua Ziclag agora. E sabe por quê? Ziclag foi a última batalha que Davi lutou. A última. Porque depois que ele mandou os presentes, 3 dias que ele chegou em Ziclag, chega uma notícia: Davi se suicidou e o trono é seu. Uau, ele não precisou fazer nada. Uau, Saul se suicidou e o trono é seu. Davi, ele não precisou fazer nada, mas ele fez sim, ele foi generoso. Pessoas que têm o espírito diferente são generosas. Pessoas que têm um espírito diferente, sabe, celebram as pessoas que ninguém celebra. Pessoas que têm um espírito diferente treinam os que ninguém quer treinar. Pessoas que têm um espírito diferente guardam a promessa no coração. Pessoas que têm um espírito diferente são íntegros, guardam os seus valores morais. Mas se cair, sabe, vem aqui para a casa de Deus, ou para o seu quarto, ou para qualquer lugar e pede perdão. Porque Davi foi esse homem que caiu inúmeras vezes, mas Deus diz que ele é o quê? Amigo de Deus, porque ele não tinha problema de chegar lá e falar: Deus, é verdade, pequei contra ti, meus ossos estão apodrecendo, eu não sei mais o que fazer, minha alma está em frangalhos, e eu estou aqui diante de ti, só me livra dessa angústia. Então eu vim aqui para pedir a Deus que hoje eu e você possamos ser batizados com um espírito diferente, batizados com um espírito que vai fazer com que nós prossigamos um pouquinho mais. Lembra, talvez você e eu chegamos aqui em agosto de 2021 precisando ser reanimados, e essa é uma reunião para você ser reanimada. Esse é um tanque de Betesda para você ser reanimado, para você ser curado, para você ser limpo. E eu sei que o Gabriel vai ministrar mais no final, e você vai ser curado quando profeticamente ele estiver falando aqui para você. Quando ele trouxer uma canção, a sua mente, o suprimento que você precisa para a sua área financeira, o suprimento que você precisa para os seus relacionamentos, o suprimento que você precisa para ter um espírito diferente, está disponível nesse lugar. Está disponível nesse lugar. Sabe, Deus é que marcou essa agenda com você. Não fui eu, não foi o banner que você recebeu pela internet, não. Ele inclinou o seu coração para te reanimar nessa noite. E quem sabe, como Davi, essa não é a última batalha que você está enfrentando. Sabe para quê? Para ir para o seu lugar de destino. Quantos anos, faz conta, quantos anos você está fugindo, enfrentando, batendo na porta, esperando por isso? Será que Deus não marcou hoje, se eu não me engano, dia 14 de agosto, para dizer: terminou aqui as suas batalhas? Sabe, senão Ele também vai te dar passos para enfrentar o seu inimigo, para caçá-lo e para trazer os despojos. E eu quero terminar falando para você que esse homem foi para o trono, e que esse homem governou sobre Israel, e que esse homem, ele uniu Israel, e que ele foi o rei que mais expandiu os territórios de Israel. Mas um dia, ele contou com a força do braço dele. Um dia, depois, sabe, quando ele está na prosperidade dele, ele fez um censo sobre Israel, e isso desagradou a Deus. Sabe por quê? Porque nós não vamos ser perfeitos. Sabe a diferença entre fantasma e ser humano? É que fantasma não tem erro e nem defeito nenhum. Mas seres humanos têm marcas e defeitos. Então a nossa vida é assim. Às vezes você vai acertar muito e às vezes você tropeça. O propósito não é tropeçar mais do que acertar. O propósito é muito mais acertar. Mas Davi fez um censo e isso desagradou a Deus. E uma praga foi instalada sobre esse território que ele lutou tanto para unir, sobre esse povo, sobre essas tribos que ele trabalhou tanto. E sabe, ele vai a uma eira, a eira de Araúna, e ele fala, de novo ele consulta ao Senhor. Ele está de novo ali, sabe, precisando de ânimo, e ele já era rei, mas sabe o que ele faz? Ele consulta ao Senhor. E ele fala, o rei de Araúna, o Senhor de Araúna fala: olha, eu vou te dar
os bois para o sacrifício, para o holocausto, porque ele entende que ele tem que sacrificar ao Senhor. E eu quero te falar um pouquinho sobre essa palavra. Quando nós sacrificamos algo, é quando nós mudamos a rota na nossa vida. Olha, Abraão mudou a rota na vida dele quando no coração ele sacrificou Isaac. Abraão também estava vindo de uma guerra com 5 reis. Talvez você está vindo de guerras, de momentos escaldantes, você está vindo de abater os amalequitas, e Davi mandou presentes, doações, ele foi generoso. Abraão faz a mesma coisa, ele chega para o rei de Salém e fala: olha, eu quero, para Melquisedeque, eu quero entregar o meu dízimo e a minha oferta como um sacrifício pelas guerras que eu estou enfrentando até aqui. E eu quero mudar a minha vida. E a palavra ali é que Melquisedeque liberou sobre ele uma bênção. E sabe o que aquela palavra significa? A estratégia para prosperar. Abraão nunca mais teve o mesmo nível de vida financeira. Eu posso falar isso para você da minha própria vida. Eu não cheguei aqui por investimentos. Eu cheguei aqui por sementes e por ofertas. Eu cheguei aqui por plantar. Eu cheguei aqui por generosidade, por enviar presentes. Você sabe por quê? A nossa oferta, o nosso dízimo faz pelo nosso futuro o que o nosso dinheiro não pode fazer. Abre a porta de favor que o nosso dinheiro não pode abrir. Então sabe, quando eu confio apenas nos meus recursos para o meu futuro e para o meu sucesso, eu estou confiando na força do meu braço. Mas quando eu planto ofertas, dízimos, presentes, eu estou confiando no mundo sobrenatural para me ajudar. E hoje eu queria que nós pudéssemos finalizar juntos essa noite, trazendo o nosso dízimo, a nossa oferta, plantando diante de Deus algo, por 2 razões: para cessar uma plaga que pode estar instalada na sua vida financeira, na sua vida emocional. Talvez você está no 3º, 4º casamento e você não sabe porque não deu certo ainda. Talvez você está tentando engravidar tem tanto tempo e você não sabe porque deu certo ainda. Lembra, Ana leva uma oferta e Eli a abençoa, e ela sai dali com uma palavra, e 1 ano depois ela volta para agradecer e depois para entregar Samuel. Então pode ser que tenha uma praga instalada na sua vida, ou pode ser que você esteja esperando por um lugar e por uma posição como Davi. Sabe, não existe outra história onde Davi mandou presente para todas as pessoas, onde ele foi generoso assim. Ele sempre foi generoso, mas aqui tem uma lista enorme, você pode conferir lá em 1 Samuel 31, tem uma lista enorme do tanto de pessoas, da generosidade dele. Ele falou: eu não vou ficar com os despojos, porque talvez tudo que nós temos em algum momento da vida é o dinheiro, mas nós não temos a felicidade, nós não temos aquele lugar que nós gostaríamos de estar sentado, dando instruções para as pessoas, ou coordenando, ou fazendo algo. Então, se tem uma praga, ou se tem um novo caminho que você quer abrir, se tem, sabe, um monte que leva o seu nome e você não está vendo como chegar lá, se você precisa receber, sabe, a instrução para o novo passo, eu quero sugerir você, é como nós temos chegado aqui, é apenas uma sugestão, especialmente se você é visitante ou convidado, é apenas uma sugestão, porque na minha vida, na vida de Abraão, na vida de Davi, quando nós plantamos sementes, coisas diferentes aconteceram para nós. Então eu quero que você feche os seus olhos, e que você consulte a você sobre esse momento, em que time da vida você está. Você está com o espírito de Caleb, pensando qual é o monte que leva o seu nome? Você está com o espírito de Josué, guiando muitas pessoas a uma terra, e guiando muitas pessoas em uma direção? Você está com o espírito de Davi, vindo de muitas guerras, fugindo, vindo de lugares, mas onde você preparou pessoas. Então eu queria selar essa noite com você. Eu fui uma das primeiras pessoas que hoje deixei a minha oferta aqui. Uma oferta que eu nunca deixei diante do Senhor. Sabe por quê? Eu estou entendendo que esse dia de hoje, 14 de agosto, é um dia que Deus quer e já abriu portais nos céus para nós. E que, sabe, se alguma coisa estava nos desconectando do nosso espírito diferente, daquilo que era saúde para a nossa alma, nós vamos receber nessa noite. E se você quer selar essa noite com o seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer isso.
E eu quero orar por você agora. Eu quero declarar sobre a sua vida que você e eu viemos aqui para receber a porção do Espírito diferente, que estava sobre Caleb, sobre Davi, sobre Josué, que estava sobre Abraão, sobre Paulo, sobre Isaías. Sabe, talvez aconteceu uma morte recente de alguém ou de alguma coisa na sua vida. E você está recebendo a instrução de Josué 1. Moisés morreu e agora dispõe você. E talvez você está nesta briga entre você e a vontade de Deus, entre você e a estratégia de Deus, entre você e a instrução de Deus. Então diga: Senhor, eu vou render as minhas armas e eu vou buscar pela sua estratégia. Eu vou, como Moisés, subir no monte e ver qual é os 10 mandamentos para a minha década. Quais são as colunas que eu preciso colocar nessa década? E eu vou plantar também uma semente para o meu futuro. Sabe por quê? Quando você planta uma semente, você deve dar um destino a ela. Porque uma semente, ela vai sempre buscar uma colheita. Então, antes de você plantar hoje, você vai dizer: essa semente, eu estou a enviando como uma flecha, para cessar essa praga, para buscar esse futuro, para trazer essa direção. Você vai dar um nome, porque os sacrifícios vão ativar o sobrenatural ao seu favor. Existe um mundo que quer cooperar com o nosso sucesso. Existe um mundo que quer cooperar com o nosso futuro. E eu oro agora, para que aquela morte ali na cruz de Jesus, a faceta que você talvez não tenha provado dele, eu também, ela possa se revelar a você, porque a área que está em falta na minha vida é talvez porque eu não conheço essa faceta de Jesus ou de Deus Pai. E eu quero pedir que hoje, enquanto você estiver adorando com o Gabriel, enquanto você estiver plantando a sua semente, enquanto você estiver semeando, finalizando aqui com um dos nossos pastores, você receba a instrução, a coragem e o batismo para continuar. Nós viemos aqui acender centelhas nessa noite, e eu quero abençoar você com centelhas para chegar no lugar de destino que Deus tem para você, para chegar lá e ver o seu nome escrito naquele monte, para comer os gigantes que estão se colocando no seu caminho como se come o pão, para receber estratégias de como drenar a força desse inimigo e pegar tudo que é seu de volta. Eu quero declarar sobre você: nenhuma unha que pertence a você vai ficar para o inimigo. Sabe por quê? Você veio aqui para receber a chave, o destino, mas para receber a sua herança. Eu estou com isso certo no meu coração, que existem tesouros escondidos, que existem reservas, que existem cofres para você, e que nessa noite nós vamos ter a chave através da oração, da declaração, da semente, para acessar esses cofres celestiais, em nome de Jesus.